Uma garota pobre entrou no carro do CEO milionário pensando que era um Uber e conquistou seu coração. Pode parecer cena de filme, mas essa é uma história real, e surpreendente, que vai provar para você que o destino pode estar escondido até nos erros mais simples. O que começou como uma confusão engraçada, logo se transformou em um encontro inesperado, cheio de desafios, superação, e um amor capaz de vencer qualquer obstáculo. Em uma tarde chuvosa de São Paulo, Lara, uma jovem de 23 anos, simples, sonhadora e batalhadora, tentava a todo custo chegar a tempo para uma entrevista de emprego. Cursava administração na faculdade pública à noite e, durante o dia, trabalhava como vendedora em uma loja de roupas no centro. Aquele emprego, se conseguisse, poderia ser a sua chance de mudar de vida e ajudar sua mãe, que lutava contra uma doença crônica. A chuva engrossava, tornando as ruas ainda mais caóticas. O barulho das buzinas, das sirenes ao longe e da água batendo no asfalto criava um cenário quase sufocante. Lara, com o guarda-chuva quebrado e as roupas encharcadas, tentava inutilmente chamar um carro de aplicativo pelo celular, que insistia em falhar devido à bateria fraca e à internet instável. O relógio marcava 15h47. Sua entrevista era às 16 horas em ponto. O coração batia acelerado, não só pelo medo de perder a oportunidade, mas também pela sensação de impotência diante de uma cidade que parecia esmagá-la com sua pressa e indiferença. Foi então que viu um sedã preto, luxuoso, estacionado na esquina, com o pisca-alerta ligado. O motorista parecia estar ajeitando algo no banco do passageiro. Sem pensar duas vezes, tomada pelo desespero e pela urgência, Lara correu em direção ao carro, abriu a porta traseira e entrou rapidamente. Moço, por favor, me leve até a Avenida Paulista. Estou atrasada para uma entrevista, disse, ajeitando a bolsa no colo, sem sequer olhar para quem estava ao volante. Do banco da frente, um homem alto, elegante, de terno impecável e relógio importado, virou-se, surpreso e curioso. Ele tinha cerca de 35 anos, os cabelos bem arrumados, barba por fazer, e um olhar firme, mas gentil. Claro, respondeu, com um leve sorriso no canto da boca, intrigado com a ousadia da jovem. Esse homem era Rafael Montenegro, um dos CEOs mais respeitados do setor financeiro do Brasil, dono de uma das maiores empresas de investimentos do país. Naquele dia, Rafael havia saído mais cedo do escritório, após uma reunião desgastante com investidores estrangeiros. Decidirá relaxar com um jantar tranquilo, talvez dar uma volta pela cidade. Mas a inesperada entrada de Lara em seu carro mudaria completamente seus planos, e a sua vida. Durante o trajeto, Lara falava sem parar. Não posso perder essa entrevista, minha mãe tá doente, sabe? E esse emprego vai me ajudar a cuidar dela, dizia, enxugando as gotas de água do rosto com um lenço, sem perceber o olhar atento de Rafael pelo retrovisor. Rafael ouvia, fascinado pela sinceridade e pela força daquela jovem desconhecida. Havia algo nela que contrastava com tudo ao seu redor, a simplicidade diante do luxo, a esperança em meio ao caos da cidade. Você vai conseguir, disse ele, em um tom que misturava convicção e admiração. Lara sorriu timidamente, sem desconfiar de quem ele era. Para ela, era apenas um motorista prestativo. Quando chegaram ao destino, Lara apressou-se. Muito obrigada, moço. Depois avalia a corrida para mim, por favor. E saiu correndo, sem dar chance para que ele explicasse que não era motorista de aplicativo. Rafael ficou parado por alguns segundos, olhando pela janela enquanto ela corria sob a chuva. Um sorriso surpreso e divertido se formou em seu rosto. Naquela noite, já deitado em sua cobertura de frente para o Parque Ibirapuera, com a cidade iluminada pela garoa, ele não conseguia tirar aquela garota da cabeça. Quem era ela? O que aconteceu depois da entrevista? Enquanto isso, Lara, exausta, mas com a esperança renovada, mal podia imaginar que aquele homem que lhe ofereceu uma carona era, na verdade, um dos homens mais ricos e influentes do país. E que, muito em breve, seus caminhos se cruzariam novamente, de uma forma totalmente inesperada. Na manhã seguinte, Rafael ainda não conseguia esquecer aquela cena. Uma garota simples, corajosa e cheia de vida, entrando no seu carro sem sequer olhar para ele, confiando cegamente, falando sobre a mãe doente e sobre sua busca por um futuro melhor. Enquanto tomava o café da manhã em sua espaçosa cozinha gourmet, com vista panorâmica para a cidade, Rafael refletia sobre como há anos sua vida se resumia a reuniões, investimentos e lucros.
mas aquela breve interação havia mexido com ele de uma forma que nem ele sabia explicar. Do outro lado da cidade, Lara acordava cedo, ansiosa e apreensiva. A entrevista do dia anterior tinha sido intensa. A vaga era para assistente administrativa em uma empresa de investimentos renomada, mas ela sabia que havia muita concorrência. Enquanto tomava um café simples, ao lado da mãe, Dona Cida, que costurava na máquina velha para ajudar nas contas, Lara contou com entusiasmo. Mãe, acho que fui bem. Eles disseram que iam me ligar. Você vai conseguir, minha filha, respondeu Dona Cida, com um sorriso cansado, mas cheio de esperança. Dias se passaram. Rafael, ainda intrigado, pediu ao seu assistente pessoal que investigasse discretamente quem era a jovem que ele havia levado até aquele prédio na Avenida Paulista. Não era comum que alguém entrasse assim, do nada, em seu carro, e aquela garota havia mexido com ele. Enquanto isso, Lara seguia a rotina de sempre, faculdade à noite, trabalho na loja de roupas e cuidado com a mãe. Mas, todas as noites, ao deitar-se, lembrava com um misto de vergonha e gratidão do motorista que a ajudou naquele dia. Nem sei quem ele era, pensava, sorrindo sozinha. Até que, uma tarde, o telefone tocou. Alô, Lara Souza? Sim, sou eu. Aqui é da Montenegro Investimentos. Gostaríamos de agendar uma segunda etapa do processo seletivo. Lara mal podia acreditar. A Montenegro Investimentos era justamente a empresa mais respeitada do setor, e a mesma que ficava no prédio onde ela havia descido do carro aquele dia. Na semana seguinte, Lara se preparou com todo cuidado, roupa simples, mas elegante, currículo impresso, e um coração cheio de esperança. Ao chegar ao prédio imponente de vidro e aço, respirou fundo e entrou. A recepcionista guiou-o até uma sala de reuniões ampla, com vista para a cidade. Ela se sentou e aguardou, nervosa. Minutos depois, a porta se abriu, e quem entrou foi Rafael Montenegro, em pessoa. Lara congelou. Por um segundo, o coração pareceu parar de bater. Você, murmurou, incrédula. Rafael sorriu, com aquele mesmo olhar tranquilo e confiante de dias atrás. Acho que temos um encontro pendente, brincou, sentando-se à frente dela. Lara ficou vermelha, constrangida e sem saber onde enfiar a cara. Me desculpa. Eu achei que o seu carro fosse um Uber. E se fosse? Perguntou ele, com um sorriso gentil. Não teria problema nenhum. Ela riu, aliviada com o tom descontraído. Rafael, então, explicou. Pedi para que participasse dessa etapa do processo pessoalmente. Queria conhecer melhor a candidata que, sem saber, entrou no meu carro e me contou sua história. Lara regalou os olhos, sem acreditar que estava ali, frente a frente com o dono da empresa, o homem que ela confundiu com o motorista de aplicativo. Mas, eu não sabia, balbuciou, nervosa. Eu sei, interrompeu Rafael, com um olhar sincero. E foi isso que mais me impressionou, sua autenticidade. A entrevista, então, fluiu de maneira surpreendente. Rafael não só avaliou as competências técnicas de Lara, mas também quis entender seus sonhos, suas motivações, suas dificuldades. Lara, entrelaçando os dedos nervosamente, contou sobre a mãe doente, sobre a vontade de crescer profissionalmente, sobre os medos e os sonhos que carregava desde menina. Rafael ouviu tudo com atenção, admirando ainda mais aquela mulher forte e determinada. Ao final da conversa, levantou-se, apertou a mão dela e disse: Foi um prazer conhecê-la, Lara. Entraremos em contato em breve. Ela agradeceu, tentando conter as lágrimas de emoção, e saiu da sala com o coração acelerado. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu parar de pensar nela. A leveza, a força, a sinceridade, era diferente de todas as mulheres com quem já havia se relacionado, sempre ligadas ao mundo corporativo e aos jogos de poder. Enquanto isso, Lara tentava não criar expectativas. Até que, uma manhã, o telefone tocou novamente. Lara, aqui é da Montenegro Investimentos. Ela fechou os olhos, apertou o celular com força. Lara, aqui é da Montenegro Investimentos. Estamos muito felizes em informar que você foi aprovada para a vaga de assistente administrativa. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Lara apertou ainda mais o celular contra o ouvido, enquanto lágrimas de alívio e felicidade deslizavam por seu rosto. Sério? Meu Deus, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Disse, a voz embargada pela emoção.
Desligou o telefone e correu para abraçar a mãe, que costurava mais um lote de panos de prato para vender na vizinhança. Mãe, eu consegui! Eu consegui o emprego! Dona Cida sorriu, com os olhos marejados. Eu sabia, sempre soube que você ia conseguir, minha filha. Naquela noite, Lara mal conseguiu dormir, já imaginando como seria trabalhar em um escritório elegante, diferente de tudo que conhecia até então. Na semana seguinte, vestiu sua melhor roupa e pegou 2 ônibus até a sede da Montenegro Investimentos, na imponente Avenida Faria Lima. O prédio de vidro reluzente refletia a grandiosidade daquele mundo novo que agora a acolhia. Na recepção, foi recebida com simpatia e encaminhada até o departamento administrativo. O ambiente era sofisticado, os colegas bem vestidos, e Lara, apesar do nervosismo, sentia-se grata e animada com o desafio. No entanto, o que não esperava era esbarrar novamente com Rafael Montenegro logo em seu primeiro dia. Estava organizando alguns papéis na copa quando, ao virar-se para pegar um copo d'água, deu de cara com ele. Lara? Disse Rafael, surpreso, mas com um sorriso caloroso. Senhor Montenegro, respondeu, imediatamente ficando tensa. Ele riu, quebrando o gelo. Por favor, Rafael. Ela sorriu timidamente, e ele continuou. Como está sendo o primeiro dia? Muito bom, estou um pouco nervosa ainda, confessou, baixando o olhar. Não tem motivo para isso. Você merece estar aqui, respondeu ele, sincero. E, se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Com um aceno gentil, ele se despediu e saiu da copa, deixando Lara com o coração acelerado. Os dias passaram, e, aos poucos, Lara se adaptava à nova rotina. Demonstrava competência, responsabilidade e uma simpatia que logo a tornou querida entre os colegas. Já Rafael, mesmo atarefado com reuniões e compromissos, sempre encontrava uma maneira de cruzar com ela pelos corredores, na copa ou até no elevador. Pequenos encontros que iam, pouco a pouco, criando uma conexão silenciosa e natural. Até que, numa sexta-feira chuvosa, semelhante ao dia em que se conheceram, Rafael a surpreendeu ao aparecer na sua mesa no final do expediente. Lara, posso te oferecer uma carona? Perguntou, com aquele sorriso que a fazia perder o fôlego. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Durante o trajeto, conversaram como velhos conhecidos. Lara falava sobre a faculdade, sobre a mãe, sobre os sonhos de um dia abrir um negócio próprio. Rafael, por sua vez, revelou um lado que poucos conheciam. Falava sobre a solidão da sua posição, das pressões, das responsabilidades. Em certo momento, ele a olhou com um brilho diferente nos olhos. Sabe, desde aquele dia, você nunca mais saiu da minha cabeça. Lara sentiu as bochechas esquentarem, sem saber bem o que dizer. Ele continuou. Você entrou no meu carro por engano, mas, talvez não tenha sido tão por acaso assim. Ela sorriu, olhando pela janela, com o coração disparado. A partir daquele dia, passaram a se aproximar cada vez mais. Rafael começou a convidá-la para cafés rápidos, depois almoços. Lara, inicialmente, relutava, não queria misturar a vida profissional com a pessoal. Mas não conseguia negar a afinidade crescente entre eles. Um final de semana, Rafael a convidou para visitar uma exposição de arte no MASP. Caminharam juntos pela Avenida Paulista, como 2 jovens comuns, ignorando o abismo social que existia entre eles. Naquela tarde, Rafael segurou a mão dela pela primeira vez. Lara o olhou, surpresa, mas não afastou. Lara, eu nunca conheci alguém como você, disse ele, com uma sinceridade que a fez estremecer. Ela sorriu, tímida, e respondeu. E eu, nunca pensei que fosse me aproximar de alguém como você. Ele riu, descontraído. Alguém como eu? Sim, um CEO, milionário. Antes de tudo isso, sou só um homem. O olhar dele encontrou o dela, e, naquele momento, algo mudou definitivamente entre os dois. Mas nem tudo seria tão simples. Com a aproximação, começaram também os comentários maldosos dentro da empresa. Algumas colegas, invejosas, murmuravam pelos corredores. Só conseguiu o emprego porque deu em cima do chefe. Lara ouvia aquilo e se sentia mal, insegura. Rafael, percebendo seu desconforto, tentou tranquilizá-la. Não ligue para o que dizem, você está aqui pelo seu mérito. Ela sentiu, mas o medo crescia, e se, por causa daquele envolvimento,
ela perdesse tudo pelo que tanto lutou? E foi nesse momento que a dúvida se instalou entre eles. As semanas seguintes foram marcadas por sentimentos conflitantes para Lara. De um lado, sentia-se realizada profissionalmente, aprendendo e crescendo a cada dia naquele ambiente desafiador e sofisticado. De outro, lutava contra a insegurança que a consumia silenciosamente, o medo de que seu envolvimento com Rafael colocasse tudo a perder. Enquanto organizava relatórios, preenchia planilhas e participava de reuniões, ouvia os sussurros nos corredores. Claro que ela foi promovida, é protegida do chefe. Aposto que está saindo com ele. Aquelas palavras doíam mais do que Lara gostaria de admitir. Numa noite, ao sair do trabalho, encontrou Rafael esperando por ela na entrada do prédio. O céu ameaçava uma tempestade, e ele segurava um guarda-chuva, elegante como sempre. Oi, disse ele, sorrindo ao vê-la. Oi, respondeu Lara, com um tom mais contido do que o habitual. Rafael percebeu a diferença e, enquanto caminhavam até o carro, perguntou: Está tudo bem? Lara hesitou, até que, enfim, desabafou. Não sei se consigo lidar com tudo isso, os comentários, os olhares. Ele suspirou e, parando na calçada, segurou suavemente as mãos dela. Lara, eu nunca me importei com o que os outros dizem. Só me importo com o que sinto por você. Ela desviou o olhar, os olhos marejados. Mas eu me importo, trabalhei tanto para chegar até aqui. Não quero que pensem que estou aqui só por sua causa. Rafael a abraçou forte, em meio ao burburinho da cidade e ao cheiro de chuva que se aproximava. Você está aqui porque é competente, determinada e merece cada oportunidade. Não deixe que te façam acreditar no contrário. Lara respirou fundo, buscando forças. Sabia que Rafael tinha razão, mas também sabia que precisava se posicionar. No dia seguinte, procurou o setor de recursos humanos e solicitou ser transferida para outro departamento, onde pudesse provar sua competência longe da sombra do relacionamento com Rafael. Ele, inicialmente, ficou surpreso. Tem certeza? Tenho. Quero crescer por mim mesma, Rafael. Quero que, quando as pessoas olharem para mim, vejam a profissional, não só a sua namorada. Ele sorriu, orgulhoso. Isso só me faz te admirar ainda mais. A transferência foi realizada, e Lara passou a trabalhar na área de investimentos, onde enfrentava desafios ainda maiores. Estudava à noite, fazia cursos online e, aos poucos, conquistava respeito e admiração de todos, agora, por mérito próprio, sem que ninguém mais ousasse duvidar de sua capacidade. Enquanto isso, o relacionamento entre ela e Rafael amadurecia. Saíam juntos aos fins de semana, viajavam para pequenas cidades do interior, iam a concertos e exposições. Rafael, acostumado ao luxo e à ostentação, redescobria prazeres simples ao lado de Lara: comer pastel na feira, caminhar no parque, assistir filmes antigos no sofá apertado da casa dela, ao lado de Dona Cida, que logo acolheu como um filho. Certa noite, sentados na varanda da modesta casa de Lara, ele segurou a mão dela e disse: Você mudou minha vida. Ela sorriu, emocionada. E você me deu a chance de transformar a minha. Mas nem tudo era fácil. As diferenças sociais, culturais e até familiares ainda surgiam de tempos em tempos. Havia receios, questionamentos internos. Será que um amor assim resistiria às pressões externas? Rafael, apesar de ser um homem bem-sucedido, começou a perceber que, ao lado de Lara, descobria valores que antes jamais havia considerado: simplicidade, generosidade, afeto verdadeiro. E Lara, por sua vez, aprendeu a confiar mais em si mesma, a não se deixar abalar pelos preconceitos, e, acima de tudo, a permitir-se ser amada sem medo, sem culpa. Um dos momentos mais marcantes foi quando Rafael, ao visitar a casa dela, viu Dona Cida precisando de um exame médico caro, mas, com delicadeza, perguntou: Eu posso ajudar? Lara, firme, respondeu: Não. A gente vai dar um jeito. Sempre demos. Rafael respeitou a decisão, mas, em silêncio, admirou ainda mais aquela mulher forte e íntegra. Com o tempo, Lara terminou a faculdade, recebeu promoções importantes dentro da empresa e, finalmente, conquistou a independência financeira que tanto buscava. Rafael, mais do que um namorado, tornou-se um parceiro, um confidente, alguém que a apoiava sem sufocar, que a admirava e a incentivava a crescer cada vez mais. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo Parque Ibirapuera, Lara parou,
olhou nos olhos dele e disse: Acho que estou pronta para dar o próximo passo. Ele sorriu, confuso. Que passo? Viver essa história de verdade, sem medo, sem vergonha. Rafael a abraçou com força, aliviado por ver que, enfim, Lara havia superado todas as inseguranças e aceitado aquele amor. E assim, os dois seguiram, mais fortes, mais unidos, mas ainda havia um momento decisivo por vir. Era uma noite especial. Rafael havia reservado um restaurante charmoso e intimista em um rooftop com vista para a cidade de São Paulo. O céu estava limpo, com estrelas tímidas surgindo entre as luzes dos prédios. Lara, vestida com simplicidade e elegância, chegou ao local sem saber ao certo o que estava por vir. Eles jantaram conversando sobre a vida, sobre os planos, sobre tudo o que viveram até ali. Rafael estava mais quieto do que o normal, olhando para ela com um brilho diferente nos olhos. Está tudo bem? Perguntou Lara, sorrindo, percebendo o nervosismo sutil dele. Ele pegou a mão dela com carinho, respirou fundo e respondeu: Eu nunca estive tão certo de algo na minha vida. Rafael se levantou, tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul, e, diante do olhar surpreso de Lara, ajoelhou-se. Lara, desde o dia em que você entrou no meu carro achando que era um Uber, minha vida mudou. Você me mostrou o que é o amor verdadeiro, o que é a vida fora dos espelhos e máscaras. Você me ensinou sobre coragem, dignidade, simplicidade, e me mostrou que a felicidade não está no luxo, mas na conexão com alguém real. Ela levou as mãos à boca, os olhos já marejados. Eu quero construir uma vida com você. Não importa onde, não importa como. Só importa que seja ao seu lado. Ele abriu a caixinha. Casa comigo? Por um segundo, o tempo congelou. As pessoas ao redor observaram em silêncio. Lara olhou para ele, com o coração explodindo dentro do peito. Rafael, sussurrou, emocionada. É claro que sim. O restaurante explodiu em aplausos e comemorações. Rafael se levantou e a beijou com ternura, selando ali um compromisso que ia além das diferenças, das dificuldades, dos julgamentos. Era o amor vencendo, com todas as suas imperfeições e beleza. Nos dias seguintes, a notícia do noivado se espalhou rapidamente. Muitos aplaudiram, mas também houve quem criticou. Haters surgiram nas redes sociais de Rafael, sugerindo que Lara estava interessada apenas no dinheiro. Ela viu os comentários, sentiu o coração apertar, mas dessa vez, não se abalou. Dona Cida, com sua sabedoria, disse: O mundo sempre vai ter gente para apontar o dedo, minha filha. Mas só você sabe o caminho que percorreu. Só você sabe o valor que tem. E Lara entendeu. Não precisava provar mais nada a ninguém. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia discreta e emocionante. Lara fez questão de usar um vestido feito por uma costureira do bairro onde cresceu. O buffet foi simples, com pratos brasileiros escolhidos por ela e pela mãe. Rafael, por sua vez, abriu mão de protocolos e etiquetas da elite. Queria apenas celebrar aquele amor do jeito mais autêntico possível. Durante os votos, Rafael declarou: Eu poderia te prometer mansões, viagens, joias, mas o que realmente quero te prometer é amor, respeito e parceria. Quero ser o seu abrigo, sua força, seu lar. Lara, emocionada, respondeu: Eu prometo nunca esquecer de onde viemos. Prometo te amar como homem, e não como empresário. Prometo estar com você quando o mundo aplaudir e também quando tudo parecer em silêncio. Dali em diante, a vida a dois trouxe novos desafios, adaptações, diferenças de rotina, mundos ainda contrastantes. Mas havia algo maior sustentando tudo, a verdade do sentimento que os unia. Juntos, eles criaram um projeto social no bairro onde Lara cresceu, oferecendo cursos de capacitação para jovens em situação de vulnerabilidade. Rafael investiu não só dinheiro, mas tempo e presença. Passou a enxergar o Brasil real pelos olhos de Lara, e isso transformou profundamente. Ela, por sua vez, seguiu crescendo na empresa, agora ocupando o cargo de gerente. Não porque era esposa do CEO, mas porque era brilhante, dedicada, resiliente. Anos depois, em uma tarde chuvosa parecida com aquela de seu primeiro encontro, Rafael entrou em casa, encontrou Lara sentada no sofá com um envelope nas mãos e os olhos marejados. Está tudo bem? Perguntou ele, preocupado. Ela sorriu e estendeu o envelope. É da clínica. Estou grávida.
O sorriso de Rafael se abriu como um sol. A gente vai ser pai e mãe? Disse, quase sem acreditar. Ela assentiu, e os dois se abraçaram, chorando de alegria. Naquele instante, lembraram-se do início de tudo. Uma garota simples, um carro de luxo, um erro de percurso, que, na verdade, era o caminho certo para o amor. Os anos passaram e, com eles, muitas coisas mudaram, mas a essência daquela história permaneceu intacta, o amor que nasceu do acaso e floresceu com a força da autenticidade. Lara e Rafael agora viviam em uma casa acolhedora, na zona sul de São Paulo, longe das mansões excessivamente luxuosas que Rafael estava acostumado. A escolha foi deles. Queriam um lar com personalidade, onde o conforto não fosse medido pelos zeros na conta bancária, mas pela felicidade estampada nas paredes, nos quadros pintados à mão, nos brinquedos espalhados pela sala. A pequena Sofia, fruto daquele amor improvável, corria pelo quintal, com os cachos castanhos voando e os risinhos enchendo a casa de alegria. Lara, sentada na varanda com um livro no colo, observava a filha brincando, enquanto Dona Cida preparava um café na cozinha, como fazia desde sempre. Rafael, que naquele dia havia trabalhado de casa, saiu para o quintal e, ao ver aquela cena, sentiu o coração aquecido. Nunca imaginei que seria tão feliz, confessou ele, abraçando Lara por trás. Ela sorriu, encostando a cabeça em seu peito. Nem eu. Os dois ficaram em silêncio, apenas contemplando a simplicidade e a beleza daquela vida. Rafael continuava à frente da empresa, mas agora, mais do que nunca, buscava um equilíbrio entre trabalho e família. Não eram mais os jantares formais com executivos, nem as festas luxuosas com desconhecidos. Eram tardes no parque, noites assistindo desenhos animados, manhãs preguiçosas de domingo com panquecas mal feitas pela filha. Lara, por sua vez, após anos de dedicação, decidiu abrir seu próprio negócio, uma consultoria para jovens empreendedores de comunidades carentes. Sabia, por experiência própria, que muitos tinham talento, mas faltavam oportunidades. E ela queria ser essa ponte, esse apoio, como ninguém nunca foi para ela. Rafael foi o maior incentivador. Você vai mudar vidas, como mudou a minha. E Lara, sempre modesta, sorria. Só estou retribuindo. A história deles ganhou notoriedade. Programas de TV e revistas queriam entrevistas, matérias, fotos. Mas o casal sempre escolheu manter a discrição. Não queriam que sua história fosse romantizada ou transformada em espetáculo. Para eles, era apenas vida real. Uma tarde, enquanto caminhavam com Sofia pelo Ibirapuera, Lara parou, olhou ao redor e comentou: "Lembra de quando a gente andava por aqui, escondidos, com medo do que iam pensar?" Rafael riu, apertando sua mão. "E agora a gente anda com nossa filha, de cabeça erguida, sem medo de nada." Ela suspirou, emocionada. "Valeu a pena, né?" Ele assentiu. Cada segundo. A relação deles, construída com base em respeito, admiração mútua e muita superação, tornou-se um exemplo silencioso de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se prende a julgamentos, e floresce quando há coragem para enfrentá-los juntos. Dona Cida, já mais velha, sempre dizia, olhando a filha e o genro com orgulho: "O amor de vocês é daqueles que a gente lê em livros, mas que poucos acreditam que existe de verdade." Lara sorria, abraçava a mãe e respondia: "Ele existe, sim. Só é raro." E, olhando para Rafael e Sofia brincando no quintal, completava em pensamento: "Mas quando acontece, transforma tudo." Naquela noite, após colocarem Sofia para dormir, Lara e Rafael sentaram-se na varanda, como tantas outras vezes, com uma xícara de chá nas mãos e a cidade iluminada ao fundo. "Sabe", disse Rafael, olhando para ela com aquele mesmo brilho do primeiro encontro, "às vezes eu penso como seria minha vida se, naquele dia, você não tivesse entrado no meu carro." Lara riu baixinho. "Talvez você tivesse pego outro passageiro, feito outra reunião, seguido com sua vida." Ele balançou a cabeça. "Não, minha vida não teria começado, de verdade." Ela sorriu, emocionada. "A minha também não." E, ali, no silêncio confortável daquela varanda, o tempo pareceu parar mais uma vez, como naquela noite em que tudo começou. Só que, agora, não havia mais dúvidas, medos ou inseguranças. Havia apenas a certeza de que haviam construído uma história com alma, com verdade, com amor. Uma história que começou com um erro, mas que, no fundo, sempre foi o destino.
10 anos se passaram desde o dia em que Lara, despretensiosamente, entrou no carro de Rafael acreditando ser um simples Uber. A história, que poderia ter sido apenas uma anedota engraçada, transformou-se em um conto de amor real, de superação e de construção de uma família baseada na confiança, respeito e parceria. Sofia agora tinha 9 anos, era uma menina cheia de personalidade e sonhos. Herdou da mãe a simplicidade e o coração generoso, e do pai, a inteligência afiada e o espírito de liderança. Gostava de ajudar a avó, Dona Cida, no preparo das receitas da família, especialmente os bolos que Lara tanto amava na infância. Rafael, mesmo à frente de um império empresarial, havia transformado completamente sua relação com o trabalho. Ensinava para os colegas empresários sobre a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Criou, inclusive, uma fundação, em parceria com Lara, voltada para capacitar mulheres e jovens empreendedores de comunidades periféricas. A fundação, batizada de Projeto Caminhos, era um verdadeiro sucesso. A sede, construída justamente no bairro onde Lara cresceu, oferecia cursos, oficinas, mentorias e apoio psicológico. Lara dedicava-se diariamente ao projeto, tornando-se referência e inspiração para milhares de pessoas que buscavam transformar suas realidades. Em uma manhã ensolarada, enquanto Lara conduzia uma palestra motivacional para um grupo de jovens, Rafael, que assistia sentado na plateia com Sofia, não conseguia conter o orgulho. Ela falava com paixão, com propriedade, sem jamais esquecer de onde veio ou das lutas que enfrentou para chegar até ali. Mamãe é incrível, né? Sussurrou Sofia ao pai. Rafael sorriu e respondeu: a melhor de todas. Terminada a palestra, muitas pessoas se aproximaram de Lara para agradecer, pedir conselhos ou simplesmente abraçá-la. Ela recebia todos com carinho e atenção, sabendo que sua trajetória era, para muitos, a prova viva de que é possível vencer, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Naquele mesmo dia, à noite, enquanto jantavam juntos, Sofia fez uma pergunta inesperada. Mamãe, papai, como vocês se conheceram mesmo? Lara e Rafael trocaram um olhar cúmplice e riram. Foi um mal-entendido, começou Lara. Que virou o maior acerto das nossas vidas, completou Rafael, segurando a mão dela sobre a mesa. Sofia ficou encantada com a história, mesmo já tendo ouvido várias vezes. Mas, para ela, parecia sempre nova, sempre surpreendente. Então, se a mamãe não tivesse entrado no carro errado, eu não existiria? Exatamente. Lara sorriu, emocionada. Às vezes, filha, os erros são apenas caminhos disfarçados. Sofia ficou pensativa e depois perguntou: e vocês são felizes? Rafael olhou nos olhos de Lara e respondeu, com a certeza que só os anos e a vivência proporcionam. Muito. Ela completou. E não porque temos tudo, mas porque somos tudo um para o outro. Essa simplicidade era o que sempre os manteve unidos, mesmo quando a sociedade, os preconceitos e as diferenças tentaram separá-los. Mais tarde, naquela noite, enquanto colocavam Sofia na cama, a menina pediu: conta aquela história de novo, do carro. Rafael e Lara riram, e ele, com a voz embargada de emoção, começou. Era uma vez uma garota que precisava de um Uber. E Lara completou. Foi um homem que precisava de amor, mesmo sem saber. Sofia adormeceu com um sorriso no rosto, segurando a mão da mãe. Anos depois, quando Sofia já estivesse adulta, seguiria contando essa história para os filhos, os amigos, talvez até escrevesse um livro, quem sabe? Perpetuando para sempre essa narrativa que transcendeu as diferenças sociais, superou barreiras e se consolidou como um símbolo de amor verdadeiro, de que o destino age nos detalhes mais banais, e muitas vezes, é nos erros que encontramos os melhores acertos da vida. E assim, sob o céu estrelado daquela São Paulo vibrante e cheia de contrastes, Lara e Rafael seguiram envelhecendo juntos, colecionando memórias, construindo um legado, e provando, dia após dia, que as histórias mais bonitas são aquelas que nascem do improvável, mas florescem com verdade e alma. E então, o que você achou dessa história? Incrível como a vida pode nos surpreender nos momentos mais inesperados, não é? Eu espero, de verdade, que essa história tenha tocado seu coração, assim como tocou o meu. Antes de ir, me conta aqui nos comentários, de qual cidade, de qual país você está assistindo. Eu adoro saber até onde as nossas histórias estão chegando. E claro, se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho,
Assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que eu preparo com tanto carinho para você. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um grande abraço, se cuida. E até a próxima história com alma.